Ou seja, isso é tipicamente o exemplo de um conhecimento que está sendo construído de novo. Muito tempo está sendo perdido assim. Existem dois motivos para isso. Um, que é concreto, que é real, é que hoje em dia não dá para a gente saber tudo. Então você vai acabar repetindo coisas que os outros já te fizeram. Mas existe também um problema de educação e de ignorância mesmo, de falta de cultura. Ou seja, há um pouco que a gente pode avançar para minimizar esse problema. Se houver uma educação adequada, se você tiver o hábito de estudar e tal. Agora, se as coisas forem feitas de uma maneira um pouco, talvez o nome seja insensatez, de maneira insensata, você vai repetir muita coisa que os outros já fizeram e vai haver, no mínimo, uma perda de tempo aí. Essa questão da linguagem é forte, sim. Porque ela organiza a cabeça. Não, pode falar. Não, em cima da pergunta dele eu entendi. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Me deu a sensação que ela carrega uma ideia assim, que o existente só existe na medida em que é nomeado. Como se a realidade só existisse no momento em que você consegue nomeá-la. Porque ele diz, se eu não sei que eu tenho a doença, que a doença chama tal, eu não sei que eu tenho a doença, você sabe que você tem a doença. Algum sintoma você tem, algum mal-estar você tem, alguma coisa no seu corpo mudou, independente de você nomear ou não, saber o nome ou não, entendeu? Eu senti isso e fiquei meio incomodada. Por isso que eu disse. Não, a minha interpretação sobre isso é assim. Você tem os sintomas, mas os sintomas não estão organizados. E na medida que eles não estão organizados, seu cérebro não sabe o que fazer com eles. Mas se a linguagem organiza esses sintomas, aí você aceita isso, ou você entende isso. Mas a coisa existe, independente de eu conseguir nomear ou não, né? Isso. Eu sou um realista nesse sentido. Mas, inegavelmente, a nossa cabeça é a questão de um véu. Como um véu te elabora essas coisas. Um véu te fecha uma organização. E a partir do momento que ele fechou uma organização, é meio difícil voltar atrás. É um processo que tem uma certa irreversibilidade. Então, esse que é o problema da linguagem. Além dela servir para comunicar, ela organiza a nossa cabeça. E a nossa cabeça fica fazendo organizações internas, é claro, buscando coerência com o mundo. Não adianta você organizar a sua cabeça sem essa organização ser coerente com o mundo. Mas isso não impede os desvios. Eu tive um amigo que era muito divertido quanto a isso. Ele dizia assim, existem pessoas que organizam o mundo na cabeça e engancham essa organização no ponto correto da realidade. São pessoas saudáveis. Existem pessoas que fazem uma organização limitada na cabeça, mas conseguem enganchar no ponto correto da realidade. Então, mais ou menos. Existem pessoas que fazem uma organização perfeita na cabeça e engancham no lugar errado da realidade. E existem pessoas que fazem a organização ruim e ainda por cima engancham no lugar errado da realidade. Eles estão derrotados. Estão perdidos. São os artistas esses aí? Não, os artistas Os geralmente... artistas da loucura, esses são os artistas do manicômio, provavelmente. Tem umas pessoas que, e o que é pior, né? Elas são vistas como, não sei se é pior, mas elas são vistas como normais, né? Essas pessoas só conseguem sobreviver amparadas pelo ambiente próximo. Elas não conseguem lidar com a realidade. É impressionante isso. E é muito mais comum do que parece. Jorge, então, falando um pouco da linguagem também, então, se o universo evolutivo, nomeá-lo, né, uma maneira de organizar, só que aí se organiza de uma maneira fixa. Como se dá, então, essa relação, já que o universo é evolutivo? E a gente, então, tem que continuar fazendo o exercício de... Porque existe uma parte que você organiza. Portanto, você não pode ficar perdendo tempo e ficar reorganizando o que... Mas será que não tem que se reorganizar algumas coisas também, pelo fato de estar em movimento? Como é que, então, eu queria que... Tem dois níveis aí. Tem dois níveis. Esse mecanismo de linguagem é o que, em matemática, a gente chama de um processo estocástico. Um processo estocástico é um processo cujos estados são regidos por probabilidade.
Se a distribuição de probabilidades da linguagem for estável no tempo, o processo estocástico, além de estocástico, é dito ergódico. A linguagem humana é aproximadamente ergódica, ou seja, ela não é fixa, não é constante. Ela muda, embora mude relativamente de forma lenta, ao longo, por exemplo, de alguns séculos. Uma mudança razoável da nossa linguagem leva alguns séculos para acontecer. Então, existe essa mudança da linguagem. E se essa mudança de linguagem está ocorrendo, os nossos níveis de organização também vão mudando, pelo menos do ponto de vista histórico e sociocultural. Vão mudando também. Ao mesmo tempo, a realidade evolui. Ela não é estática. Então, a organização da realidade, na hora que você interage com ela, obriga que essa sua arrumação na cabeça mude também de acordo com o ritmo de mudança da realidade. Então, existem as duas componentes. E o mecanismo fundamental que rege isso é complexo, porque não é o que alguns gregos chamavam de a tábula rasa. Ou seja, não é a proposta do empirismo puro. Sua cabeça não está vazia. Então, quando o mundo age sobre você e faz o imprint na sua cabeça, esse imprint, mesmo que ele venha de maneira razoavelmente organizada, ele já encontra algo organizado dentro da sua cabeça. Então, o problema é como é que você mapeia a organização do mundo num sistema que já está, pelo menos, parcialmente organizado. Como é que você concilia a dinâmica mental com a dinâmica do mundo? Isso pode parecer uma grave questão filosófica, mas isso é um problema do dia a dia. Por exemplo, como é que você ensina? E quando você vai ensinar, você joga para alguém um discurso organizado no tempo. Só que a cabecinha do aluno já está parcialmente organizada devido à vivência lá dele. Ele não pode pegar a organização mental dele, jogar no lixo e absorver a sua. Ele vai ter que aprender a conciliar as duas. Em resumo, a questão é basicamente de como você faz um mapa homomórfico ou isomórfico entre dois níveis de organização, a do mundo e da sua cabeça. É complicado conhecer. Aprender é isso, conhecer é isso. Então, quando uma novidade acontece no mundo, ela não entra trivialmente na sua cabeça. Ela entra se ela encontrar um lugar dentro da organização mental sua. Ou seja, se ela ganhar um grau de coerência. Coerência é significação. É a base da semântica. Então, o nosso grande problema é viver de maneira coerente. E é por isso que a gente fecha esses níveis de organização, faz esse gestalt todo, essas estratégias todas. A gente precisa o tempo todo de coerência, de significado. Mesmo que esse significado seja comprometido. Mas algumas vezes não dá tempo ainda de... Não, né? não. Aí Fica... o cérebro fica numa fase latente. Ou seja, ele guarda a informação em algum lugar se valer a pena. E esse é o problema do mau ensino. Né? Se você ensina de maneira má, por exemplo, professores arrogantes, orgulhosos, vaidosos, sádicos, agressivos e etc., agônicos, o aluno aprende a odiar aquele tipo de conhecimento. Então ele pega aquele conhecimento incoerente ainda e joga na lata do lixo, não quer nem saber. Agora, vamos supor que você está um bom professor, muito agradável, então você está falando de coisas tão complexas que o aluno não está entendendo.